Muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Seja bem-vindo a mais uma quarta-feira de Bom Dia Senar Mato Grosso, esse nosso encontro semanal por onde passam aqui no nosso estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá, sempre técnicos, instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso, também entidades parceiras, né, do Sistema Famato, que trazem aqui informação para ser repassada a você que está do outro lado da tela nos acompanhando. Hoje a gente vai ter mais um exemplo disso. Um técnico do Senar Mato Grosso está aqui para trazer um case, ou seja, um exemplo de uma fazenda lá do Pantanal que está buscando melhorar o desempenho, melhorar os resultados por meio de assistência técnica, assistência gerencial, ou seja, um trabalho construído a várias mãos. Quem vai explicar para a gente aqui, recebendo a gente pela primeira vez aqui, o Levender Matos. Acertei o nome agora, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. Patrone. Tudo bem? É uma honra poder compartilhar com vocês esse momento de conhecimento, né? Agradecer primeiramente ao Senar Mato Grosso para a gente estar participando e apoiando da Fazenda Pantaneira Sustentável, o projeto FPS, um projeto pioneiro, onde a gente vai descobrir muito das boas práticas que são praticadas no Pantanal, Exatamente. na pecuária Você de Pantanal. falou pioneirismo, ou seja, um projeto que realmente está dando um start, ou seja, trabalhando com 15 fazendas, né, ali na região, buscando conhecer a realidade, traçando diagnósticos, né, ou melhor, desenhando diagnósticos e traçando aí perspectivas, ações para o futuro. Em 5 anos de projeto, quando a gente vai ter os resultados, com certeza a gente vai encontrar mudanças aí muito significativas que podem ajudar a nortear a atividade ali no Pantanal. Uma atividade muito tradicional, mas que, claro, passa por uma modernização, né, Leber? Isso, a gente vai estar falando então dos desafios e alternativas para o acesso à água de Pantanal, um fator bem importante. Parece até incoerente a gente falar de falta de água e principalmente da falta de água no Pantanal. Então, a gente quer mostrar um pouquinho desse impacto na nossa produtividade. O projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, ele está há pouco mais de um ano atuando aqui no nosso estado, então ele é pioneiro, desenvolvido pela Embrapa Pantanal, e a gente tem um grupo gestor bem coerente e conciso. Hoje a gente tem 15 fazendas num grupo aqui do Mato Grosso. Dessas 15, 5 estão sob minha responsabilidade. Então eu sou técnico de campo pelo Senar, lá na cidade de Cáceres, e a gente tem o intuito de vir demonstrar uma dessas fazendas aqui, do que a gente está acompanhando no nosso dia a dia e na nossa rotina de campo, com ações técnicas e principalmente de gestão, que é o diferencial da assistência técnica e gerencial do Senar. Perfeito, já apresentou um resumo do que é o projeto, a gente já falou do projeto Fazenda Pantaneira Sustentável aqui em outra edição do Bom Dia Senar Mato Grosso, e agora o Levner traz justamente uma das propriedades que ele assiste com esse foco na gestão de água, né? Ou seja, em como melhorar o acesso à água, como manejar essa questão. Só para a gente pontuar aqui, as visitas são mensais, né, Leventer? Você atende 5 propriedades, outros técnicos atendem as outras 10 aí, e sempre com visitas mensais ali, presencialmente na propriedade. Isso, a gente realiza como aqui, né? É uma assistência técnica presencial e continuada, então a gente visita mensalmente essas fazendas, a gente fica de 2 a 3 dias nessa fazenda acompanhando dados econômicos, financeiros e zootécnicos, a gente faz as coletas, traz para os escritórios para a gente fazer a tabulação. E dentro desses dados a gente tem muito mais confiança de tomar decisões dentro do Pantanal. E com essas coletas a gente vai falar primeiro agora aqui da fazenda Nossa Senhora do Machadinho. Então, é uma fazenda que fica em Cáceres, tá? O recorte que eu quero fazer, Patrone e telespectador, é para essa área em destaque em amarelo. Então a gente tem ali nesse destaque 1/4 ou 25% da área total dessa fazenda. E dentro desses 25%, a gente tem 400 hectares de pasto exótico, que a gente consegue conduzir. O que está fora desse quadrado ali, desse quadrado amarelo, o restante da fazenda, ele basicamente sofre ação natural. O que a gente pode interferir ali é basicamente em cercas, porque não pode ser feita correção, introdução de outra cultivar, adubação. Então, assim, o animal fica à mercê do que o ambiente traz para ele ali no dia a dia. Só aproveitar esse gancho que você está trazendo aqui para trazer essa informação, né? Para quem não conhece a atividade pecuária no Pantanal, tem toda uma série de restrições, como você mencionou aqui, né? Você tem que usar pasto nativo, né? Explica um pouquinho essa realidade. Isso, a gente tem então assim, a Embrapa Pantanal desenvolveu uma série de protocolos para a gente seguir. Então a gente foi capacitado, estruturado para trabalhar na área total, que a gente consegue, mas tem áreas, uns pedaços de área, o Pantanal em si, a gente não pode interferir de nenhuma forma. Então ele acaba acontecendo de forma natural. O que a gente consegue é uma área de transição, que é essa área ali que eu vou estar mostrando para vocês, que a gente consegue, por liberação, fazer alguma outra alteração. Mas esse restante aqui, se eu demonstrar, esse restante da fazenda aqui todo, praticamente quase 80% da fazenda, ele recebe o ciclo da água. Então ele vai funcionar de acordo com o capim que vier lá. Então o capim é muito limitado. Então a gente aprendeu sobre as cultivares nativas que a gente tem nesse Pantanal e como conduzir. Mas esses passos aqui do Pantanal são passos muito grandes, passos de 500,
600, 800 hectares. Então é muito difícil de manejar. É um gado muito mais áspero, mais difícil de lidar, porque ele não é acostumado com manejo nem nada. Então o que a gente quer fazer? Trabalhar o melhoramento, puxar esse gado mais para a área de cima, que a gente consiga trabalhar e fornecer o quê? Água, sombra e alimento de qualidade. E um dos aspectos que a gente vai tratar hoje aqui que é a questão da água. Perfeito, viu? Então, você que está nos acompanhando, que eventualmente não conhece a realidade, viu que tem o que torna ainda mais difícil, né, realizar mudança e buscar resultados. Por isso é tão importante esse trabalho a várias mãos, né, com técnicos, com estudo, que o Levent vem trazendo aqui. Vamos lá entender então um pouquinho do cenário da pecuária. Isso, antes de falar do case em si, diferenciando o que você está falando um pouquinho, patrão, a gente fala um pouquinho do cenário da pecuária em si, tá? Porque assim, a pecuária de forma tradicional, não no Pantanal, o foco é o seguinte, a gente tem uma pecuária de cerrado aí, em que a meta é produzir de forma economicamente viável a arroba que esse gado engorde, né? Então, arroba por hectare ano, tá? No Pantanal em si, a gente produz a matéria-prima para essa terminação, que é o bezerro. Então, o nosso foco lá é o bezerro, o nascimento desse animal para fornecer para esse sistema de terminação. Então, basicamente, a diferença de sistema é esse, tá? Então, a gente diferencia a pecuária tradicional, a normal que a gente tem no Cerrado, com a pecuária de Pantanal. Outro aspecto que a gente tem aqui, no mesmo Pantanal a gente tem dois cenários. Então, assim, acaba sendo até incoerente a gente falar de água no Pantanal, principalmente o fator falta de água nesse Pantanal. Por quê? Aqui a gente tem um recorte do mesmo cenário. Então, a gente tem metade do ano a gente consegue conduzir, manejar esse animal, e na outra metade a gente tem o quê? Tem água. Então, a fauna e a flora é muito vasta nesse ambiente. Então, na metade do ano a gente tem cheia. Então, assim, o acesso ele é muito é bem difícil o acesso, até para a gente chegar nessas fazendas é bem difícil, chegar ou sair, por causa do volume de água. E as cordilheiras, que são as áreas mais elevadas da fazenda, servem como refúgio para esses animais, tá? Aí vem a outra vertente, que é a seca. Na seca a gente tem acesso mais facilitado, certo? Os campos de inundação que a gente tem aqui, a gente começa a utilizar ele como pastejo nativo para esses animais também. E tem o fator fogo, que acaba interferindo também. Então, assim, basicamente, na cheia a gente tem dificuldade de manejo pelo excesso de água e na seca a gente tem dificuldade de acesso, dificuldade de manejo pela falta de água. Então, água para se consumir para esse animal. Perfeito. Nesse cenário ainda continua, a gente não pode deixar de falar do aspecto homem, cavalo e gado. Então, as fazendas giram basicamente em cima desse eixo. E a gente tem o quê? Na sinergia, principalmente do homem com o cavalo. Então, o trato é totalmente diferente, principalmente quando esse homem, o pantaneiro, não fala. Então, aqui a gente tem caricato com chapéu e a condução desse animal é muito harmonioso. Então, a gente vê, no meu caso, porque a gente está lá 2 dias no mês. Esse cara está todo dia lá auxiliando. Então, tem a vivência, né? Tem conhecimento da vivência. A gente precisa dessa vivência para a gente coletar, para a gente ter dados de fato para melhorar essas fazendas, tá? E a água que a gente tem hoje no Pantanal. O destaque que eu quero dar é para a borda dessa água. Então, a gente tem ali 60, 80% 80 centímetros de borda que está seco. Então, esse miolo ele fica muito... o animal não tem água para ele beber e se ele entrar ali, ele acaba ficando atolado, tá? Então, as águas presentes elas são superficiais, de acúmulo de chuva, ou rios e açudes, tá? E nesse período de seca, cai muito a qualidade dessa água, principalmente por questões de impureza. Então, o animal ele vai beber muito menos água, e a água que ele bebe não tem o valor nutricional suficiente para que ele possa ganhar seu peso. E passado todo esse cenário, a gente vai falar então do diagnóstico, tá? Então esse diagnóstico é o seguinte, então depois de 6 meses de coleta, a gente chegou para a fazenda Nossa Senhora do Machadinho a esses resultados aqui. Então a gente tem idade de primeiro parto, taxa de prenhez, mortalidade pós-mama, produtividade, taxa de lotação de pasto e de desfrute, bem abaixo do que a gente deseja. Só para entender esses gráficos aqui, patrone, tá? A linha laranjada, as barras laranjas são o quê? São as médias das 15 fazendas que a gente acompanha, certo? A barra verde é da fazenda que a gente está falando. Então, as barras verdes são o nosso foco aqui. E a barra azul é potencial que essas fazendas têm dentro do sistema. Então, o nosso foco com a intersecção ali dentro dessa fazenda, com as ações e depois do diagnóstico, é melhorar essas barras verdes aqui para que elas se equiparem ou superem as barras azuis. Então, esse é o nosso ponto principal. Acumulado ainda, a gente tem o quê? Tem o custo operacional efetivo, que é o custo para se produzir tanto por hectare quanto por cabeça, muito alto. Tá? E além do nosso lucro líquido negativo. Só fazendo um cenário, essa fazenda ela foi herdada em 2016. Então, ela funcionou em 2016 e 2017 só como arrendamento. A partir de 2018, eles começaram a mexer com infraestrutura, tudo certo. Em 2019 a gente chegou lá para fazer esse diagnóstico. Então, assim,
esses volumes abaixo são dados que a gente ou não tem ou não teve comercialização no último ano. Perfeito. Leverner, vamos fazer uma breve pausa aqui, daqui a pouquinho a gente volta no bloco 2, você vai falar um pouquinho mais desse diagnóstico aqui para a gente entender a realidade da propriedade, onde ela pode chegar e aí as ações estão sendo traçadas aí para a propriedade, para a fazenda ali mudar um pouquinho a realidade, buscar resultados melhores. Continue com a gente, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta aqui ao estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje quem está comigo aqui no estúdio é o Leverner Matos, que é engenheiro agrônomo. Ele também é especialista em gestão de negócios e técnico de campo do Senar Mato Grosso. Ele que trabalha no projeto Fazenda Pantaneira Sustentável, um projeto muito bacana que envolve aí 15 propriedades ali no Pantanal aqui em Mato Grosso, né, com técnicos que visitam mensalmente essas propriedades, depois de traçar diagnósticos ali, um raio-x completo da atividade, projetam perspectivas futuras com base em alterações, em mudanças aí que são possíveis de serem feitas nessas propriedades. Claro que é um trabalho não só dos técnicos do Senar, mas de várias entidades, a Embrapa também fazendo parte, ou seja, tem muita gente envolvida para transformar essa realidade dessas propriedades e quem sabe aí elas passem a servir também como um norte para outras propriedades ali no Pantanal. Leverner, você estava trazendo um diagnóstico, né, e destacou aqui então para a gente relembrar nosso telespectador. Barra laranja está aqui as propriedades, a média dessas 15 propriedades, né, tanto em idade de primeiro parto, taxa de prenhez, taxa de mortalidade e assim por diante. Barra verde, ali na fazenda Nossa Senhora do Machadinho, né, que é justamente a propriedade que você está destacando aqui, e o potencial. E aí chamou a atenção, você vinha falando no bloco anterior, que alguns números aqui estão muito baixos ou estão zerados. O que significa isso? Patrone e telespectador, esses dados, na verdade, é que a gente não teve comercialização no ano anterior. Então, basicamente, como ele é feito os cálculos em cima do que foi vendido, então a gente acaba não tendo esse dado para medir, tá? Um destaque que eu quero dar aqui, patrone, é com relação à taxa de lotação do pasto, por exemplo, tá? Uhum. Hoje a gente tem 0,2 unidade animal por hectare, tá? Então, um animal de 450 quilos nesse pasto. E o nosso potencial pode chegar até 1,9. Então, é o mesmo que eu disser que a gente precisa de 5 hectares para conseguir colocar um animal de 450 quilos, tá? Se a gente conseguir chegar no nosso potencial aqui, a gente nesses mesmos 5 hectares, a gente vai colocar quase 10 animais, que são 9,5 unidade animal, animais de 450 quilos. Então, a gente vê o potencial que a gente tem para crescer. Então, depois de feita a análise de dados e a gestão, a gente montou esse plano de ação, que é uma ferramenta da assistência técnica gerencial, com os proprietários dessa fazenda, e os gargalos que a gente verificou nos aspectos importantes é a questão da água. Assim como outros aspectos, como alimentação e sombra, a gente precisa desse aspecto à vontade, de qualidade e perto. Só que falando em Pantanal, isso é bem complicado de se fazer. Então, a gente vai tentar minimizar ao máximo isso para a gente melhorar aqueles índices que eu acabei de mostrar para vocês. Vamos ver então. Tá. Com relação à água, a interferência da água, a qualidade da água, como que ela acaba interferindo no desempenho desse animal, tá? Então, aqui a gente tem um estudo do BICA de 2016 que demonstra que a fonte de água, ou seja, bebedouro ou açude, ela pode interferir em até 30% do ganho do peso animal. Então, a gente fornecendo uma água de qualidade, a gente pode ter um ganho ali, um gap inicial já de 30%. Então, a gente vai inicialmente partir do pressuposto desses 30%. Mas, como eu disse lá no começo também, o foco do Pantanal são os bezerros. Então, a gente coloca aqui um estudo do Porat de 2002, que animais suplementados aí com acesso à água de qualidade, eles podem ter um ganho de 9 a 10% a mais do que bezerros com menos água de qualidade. Uhum. Então, aqui a gente demonstra que tanto para o gado integral como para os bezerros, a água é um diferencial no ganho de peso mensal, que a gente quer, porque hoje um dos aspectos que tem é que até certo tempo atrás, até o ano passado, eu no meu caso não tinha 100% das fazendas que vendiam, comercializavam gado por peso, os bezerros por peso, eram por cabeça. Então assim, você podia ganhar ou perder. Hoje a gente está conseguindo introduzir, através da assistência técnica também, balanças nas propriedades para que a comercialização seja equivalente ao quê? A peso, que a gente consiga pesar esse animal e ter ganho de produtividade. Porque não adianta eu investir em água, ter todo o investimento e não ter esse retorno e não ter esse retorno. Ou seja, aqui a água surge de fato como um grande diferencial aqui para ampliar a rentabilidade e o desempenho das propriedades. Ótimo, muito bem destacado. Vamos lá. Puxando aquele recorte que eu mostrei no inicial, daquele 1/4, 25% da área, aquele amarelo, isso aqui é a área que a gente vai trabalhar para a água. Então a gente capta essa água lá no reservatório, no meio da floresta em fato ali, da área de transição. Então são 7,5 km de encanamento que já estão instalados, tá? E 20 bebedouros. Esses bebedouros, eles estão instalados de forma estratégica no meio da divisa, no meio da cerca. Ou seja, são 2 passos que conseguem consumir uma mesma água ali, dessas pilhetas que a gente chama.
Então, é um tanque de 200, eu vou mostrar depois, é um tanque de 200 mil litros de água e piletes de 2 mil litros, tá? Essa aqui é uma estruturação da fazenda, então a gente tem os bebedouros nas linhas de cercas, algumas já existem, outras vão ser criadas. E o outro ponto que eu quero destacar aqui é o ponto de expansão. A gente tem mais um pedaço final aqui, que a gente está aguardando liberação, todo aquele processo legal que a gente pode expandir. Então, se a gente conseguir ampliar aqui mais 20, 30, 40%, isso aqui a gente tem de ganho também. Ou seja, o encanamento, a parte principal, o eixo já está puxado, a gente só tem que fazer as ramificações aqui. Então, a gente tem a questão da sede, o curral. Então, a fazenda, basicamente, ela se concentra toda na área de cima da fazenda aí. Então, a gente consegue controlar todo o esforço disso aqui. Mas também, Patrone e telespectador, a gente não pode falar só de água, porque se a gente não tiver um alimento de qualidade desse animal, a conversão, o desempenho, ele cai bastante. Então, assim, em 2019 a gente chegou, essa era a condição. Isso aqui é um pasto, tá? Então, para quem é acostumado com cerrado, ver aquele espaço, aquele capim verde, bonito, a gente tem isso aí no meio de toda essa macega. Então, essa imagem de 2019, isso aqui é um pasto, o animal fica ali e consome isso. A gente está melhorando através de roçada, então a gente não trabalha com químicos ali, então a gente faz um trabalho de roçada, manual, a gente precisa de mão de obra de diária, de homens, para melhorar o quê? O manejo de pasto. Então, a gente está melhorando, assim, a veração de pasto, a altura desse pastejo desses animais. E agora, sim, falando de água. Esse aqui é a água que a gente tem presente hoje lá. Então, a gente vê que as águas são de formas naturais, como eu tinha falado, ou natural aprofundado, ou água superficial de chuva, ou baias ou poço escavado. O pessoal da Embrapa passou um diagnóstico que lá foram encontrados 7 bacias de água dentro por imagem de satélite, tá? Então, o volume de água ele é suficiente para atender a fazenda, só que elas estão mal distribuídas. Hoje a gente calculou um conceito IARA, que é de qualidade, volume de água presente na fazenda, de 250 litros por animal. Isso é mais do que suficiente, que a gente precisa de 40 litros para esse animal todo dia para ele consumir. Então, assim, existe água, mas ela é mal distribuída. O que a gente está fazendo? Interferindo dentro das possibilidades, respeitando todas as tramitações, para que essa água chegue de forma melhor distribuída para esses animais. Ótimo. Tá? Falando da alternativa em si, como é que foi feito, tá? Então a gente tem energia solar, tem esse tanque de 200 mil litros de água que a gente fez e a gente coloca aqui 1% desse volume, que são tanques de 2 mil litros, tá? Um ponto que eu quero deixar destacado aqui é a profundidade do encanamento, tá? Então durante todos os 7,5 km de encanamento, eles estão a 80 centímetros de profundidade. Isso acaba não interferindo na mecanização, porque como a gente, o mais recomendado é fazer rente à cerca para tudo mais, até uns 40 centímetros ali não interfere, como a gente ia precisar fazer muita curva, a gente preferiu puxar reto e aprofundar mais esse encanamento. Ótimo. Outro aspecto que a gente também tem os registros. Então, durante todo o percurso, a gente tem pontos de fluxo, liga-desliga, tá? Então, são vedados por manilhas ali de 1,20 m e 60 centímetros de diâmetro, tá? Então, esse tipo de bebedouro de pileta, que vai ser a fonte de água para esses animais a partir de agora. Então, o produto final. Então, a gente quer muito simples e rústico o negócio mesmo, tá? Então, o manejo inclui o quê? O animal, o mineral, o pasto, a água e sombra e a mão de obra. Então, a gente vê aqui coxos de madeira simples, sem cobertura. Então, a gente começa a ver pastos, animais com score interessante. E o que a gente não consegue fazer, o que a gente quer melhorar com a inserção de água ali. Eu quero colocar aqui como lições aprendidas, a gente colocou a questão do projeto em si, que é o projeto de água. Então, a FPS, Assistência Técnica, foi um elo crucial para o produtor, para ele auxiliar na tomada de decisão dessa fonte, dessa alternativa, na questão dessa fazenda. Então, cada caso tem que ser analisado em si. Perfeito. Então, assim, tem profissional para fazer o mapa, a gente respeitou toda a parte burocrática de licenças, de outorgas, projeto de execução, os arquivos, tanto na fazenda como no escritório deve ser feito, porque hoje a fiscalização é muito intensa, feita por satélite. Então, assim que foi começando a ser feitas as aberturas, por exemplo, a SEMA já foi na fazenda, então a gente tinha toda essa documentação lá para justificar. É extremamente importante. Muito. Né? Então, a gente seguiu totalmente o protocolo, tá? E a gente visualizou outro sistema que funciona assim. Então, esse benchmark é bem interessante também. A gente até deixa a fazenda aberta também, quem tiver interesse lá conhecer como é que funciona. Muito legal. E os gargalos. Então, assim como outros produtores tiveram dificuldade, a gente também teve. Por exemplo, o tanque de 2 mil litros apresentou vazamento, tiveram que fazer correção 2 vezes. Então, assim, tem muita coisa que é preciso ali ver no dia a dia. E o que a gente quer fazer a partir de agora que não conseguia fazer, tá? Então, assim, os próximos passos. Então, a gente quer, fazendo até uma analogia com os passos, de forma devagar, de forma centrada, pensando cada passo, onde é que a gente vai dar. A gente quer categorizar o rebanho, formar esses lotes, aumentar a taxa de lotação e melhorar todos aqueles índices que a gente
apresentou lá no começo. Porque hoje em dia a gente não consegue. Ah, mas não consegue por quê, Levner? Porque chega no período de seca, para o animal não morrer de sede e fome, a gente precisa abrir todas as porteiras para que eles consumam algo onde existe ali. Então a gente vai, em dezembro, fazer de novo um novo plano de ação e colocar isso em prática em 2021. É isso que eu tinha para falar. Perfeito, muito bom, muito bom. Baita diagnóstico, né? Uma realidade que deu para a gente poder entender de fato como funciona ali no Pantanal. As fotos, né, deixaram bem clara essa imagem, né, do que é a realidade do Pantanal, dessas dificuldades, Levender. E aqueles resultados traçados são pensados no fim do projeto. A gente está falando um espaço aí em torno de 5 anos, é isso, né? Isso mesmo, a gente pretende ficar dentro dessa fazenda por 5 anos. Então, assim, nada melhor ferramenta para direcionar do que essa ferramenta da assistência técnica gerencial, que a gente senta com o produtor. Isso aqui a gente faz uma gestão à vista. Depois que isso aqui está pronto, a gente prega na fazenda e até mesmo os funcionários ali, os colaboradores, têm acesso para visualizar o que a gente vai fazer todo mês lá dentro da fazenda. Então, assim, a partir do ano que vem, aqueles índices com certeza irão melhorar bastante. Possivelmente a gente vem aqui para mostrar melhores resultados ainda. Levner Matos, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho, parabéns ao pessoal das fazendas que abriram as portas aí para que os técnicos pudessem trazer informação, né, traçar esse diagnóstico e pensar no futuro com o apoio e a abertura das portas aí para vocês produtores. Parabéns mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, um excelente dia, fiquem bem e até nosso próximo encontro.